João tentou descrever algo que não parecia pertencer a este mundo. Um mar transparente como cristal, misturado com fogo, diante do trono divino. Seria apenas uma visão simbólica, ou a descrição literal de uma realidade celestial impossível de compreender? O mar de vidro aparece nos momentos mais intensos do Apocalipse e pode esconder um significado que muda toda a interpretação da profecia. Fique até o final, porque a explicação mais profunda surge apenas na última revelação. E já se inscreva no canal, com o sino ativado para continuar explorando os mistérios do Apocalipse. O mar de vidro no Apocalipse. A visão que aterrorizou João. Ele tinha quase 90 anos. Estava sozinho numa ilha rochosa no meio do mar Egeu, exilado por ordem do imperador Domiciano, sem templo, sem congregação, sem qualquer expectativa de sair dali com vida. João, o último apóstolo vivo, parecia esquecido pelo mundo. E foi exatamente nesse lugar de abandono total que uma porta se abriu no céu. E o que ele viu do outro lado mudou para sempre a forma como entendemos a eternidade. Mas antes de falar sobre o que João encontrou do outro lado daquela porta, você precisa entender como ele chegou até ali. Patmos não era um destino, era uma sentença de morte disfarçada. A ilha tinha apenas 34 quilômetros quadrados de rocha vulcânica, vegetação escassa e ventos que não paravam nunca. Roma usava lugares assim para descartar pessoas incômodas, sem o custo político de uma execução pública. Exílio em Patmos significava morrer aos poucos, longe de tudo, sem direito à defesa ou apelação. João foi enviado para lá por um único motivo. Ele não parava de falar sobre Jesus. O imperador Domiciano era diferente dos outros. Ele não se contentava em ser chamado de César. Exigia que todos os súditos do império o adorassem como Senhor e Deus. Recusar essa adoração era crime de traição. Para os cristãos, era impossível obedecer. Eles já tinham um Senhor, e não era romano. Pensa na situação de João naquele momento. Esse homem havia caminhado com Jesus nas estradas da Galileia. Esteve presente na última ceia, reclinado ao lado do Mestre, tão próximo que podia ouvir sua respiração. Viu a crucificação de perto, quando todos os outros fugiram. Correu até o túmulo vazio na manhã da ressurreição e foi um dos primeiros a entender o que havia acontecido. Testemunhou a ascensão com os próprios olhos. Liderou comunidades cristãs durante mais de 5 décadas e agora, no final da vida, estava confinado numa ilha onde ninguém ouvia sua voz. O isolamento não durou dias, durou meses, possivelmente anos. As estimativas históricas sugerem que João permaneceu em Patmos entre os anos 90 e 95 da era cristã. Isso significa que ele passou os últimos anos de sua vida cercado apenas por rochas, mar e silêncio. Sem visitas, sem notícias das igrejas que fundou, sem saber se seus discípulos ainda estavam vivos ou se haviam sido executados. Era o cenário perfeito para o desespero. Mas foi exatamente ali que tudo mudou. João descreve que estava em espírito no dia do Senhor quando ouviu algo atrás de si. Não era um sussurro, não era uma voz suave. O texto grego compara o som a uma trombeta de guerra, o tipo de instrumento usado para convocar exércitos e anunciar a chegada de reis. Era impossível ignorar. Era impossível confundir com imaginação. Ele se virou para ver quem falava, e o que encontrou quase o matou. Não era um anjo comum, não era uma figura etérea e reconfortante. Era o próprio Cristo, mas não como João o conhecia. Os cabelos eram brancos como lã pura e neve. Os olhos ardiam como chamas de fogo. Os pés pareciam bronze polido, aquecido numa fornalha, até o ponto de fusão. A voz era como o som de muitas águas, não uma cachoeira, mas um oceano inteiro falando ao mesmo tempo. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol ao meio-dia, no ponto máximo de intensidade. João caiu como morto. Esse detalhe é crucial e não pode passar despercebido. O apóstolo que tinha mais intimidade com Jesus do que qualquer outro ser humano vivo, que era chamado de o discípulo amado,
que havia recostado a cabeça no peito do mestre durante a última refeição, esse homem não conseguiu permanecer de pé diante da glória revelada. A familiaridade terrena não preparava ninguém para a manifestação celestial. O Jesus que João conheceu, caminhando pelas estradas empoeiradas da Palestina, agora se mostrava em sua verdadeira dimensão. E essa dimensão era grande demais para um corpo humano suportar. Mas isso era apenas o começo. Depois de receber mensagens específicas para 7 igrejas da Ásia Menor, mensagens que alternavam entre elogios duros e repreensões amorosas, João ouve novamente aquela voz de trombeta. Só que desta vez, ela não vem de trás dele, vem de cima. O capítulo 4 do Apocalipse começa com 4 palavras que mudam tudo. Uma porta aberta no céu. João olha para cima e vê uma abertura na própria estrutura da realidade, e a voz que ele já conhecia diz algo que nenhum ser humano havia ouvido antes com tanta clareza. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Imediatamente, o texto faz questão de enfatizar que não houve intervalo. João se encontra em espírito diante de um trono. O que ele vê a partir desse momento desafia qualquer tentativa de descrição. Não era um trono qualquer. O texto grego usa a palavra tronos mais de 40 vezes ao longo do Apocalipse, e só nos capítulos 4 e 5 ela aparece 20 vezes. Tudo gira ao redor desse trono. Tudo existe em relação a ele. É o centro gravitacional de toda a visão. Quem estava assentado não é descrito em forma humana. João não vê um rosto, não vê um corpo. Vê cores, aparência de jaspe e sardônio, pedras que variam entre o vermelho sangue profundo e o verde cristalino, dependendo de como a luz as atravessa. Ao redor do trono, um arco-íris que não tinha 7 cores como os nossos. Tinha apenas uma, verde esmeralda, envolvendo tudo como um halo de luz impossível. Relâmpagos saíam do trono, trovões saíam do trono, vozes saíam do trono. Não eram fenômenos naturais, eram expressões contínuas de poder e julgamento que não cessavam nem por um instante. Diante do trono, 7 tochas de fogo ardiam permanentemente, identificadas como os 7 Espíritos de Deus. A intensidade visual e sonora era tão extrema que João precisou recorrer a comparações para tentar transmitir minimamente o que estava experimentando. E então ele olha para baixo. O que ele vê diante do trono paralisa a narrativa. Havia um mar, mas não era água. João descreve como um mar de vidro semelhante ao cristal. Uma superfície lisa, sólida, transparente, absolutamente imóvel, estendendo-se diante do trono como um piso infinito. Nenhuma onda, nenhuma oscilação, nenhum movimento de qualquer tipo. À primeira leitura, essa imagem pode parecer apenas um detalhe poético, algo bonito, mas secundário, um elemento decorativo da visão celestial. Essa interpretação não poderia estar mais errada. Para entender por que João ficou aterrorizado, e ele ficou, você precisa entender o que o mar significava para um judeu do 1º século, e isso muda absolutamente tudo. O mar era terror absoluto. Na cosmologia hebraica, o mar não era simplesmente uma grande quantidade de água. Era o símbolo máximo do caos primordial, das forças indomáveis que existiam antes da criação e que constantemente ameaçavam destruir a ordem estabelecida por Deus. No livro de Gênesis, antes de qualquer coisa existir, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O abismo era escuro, sem forma, hostil. A criação foi justamente o ato de impor ordem sobre esse caos aquático. Os monstros da Bíblia habitavam o mar. Leviatã, descrito em Jó como uma criatura que nenhum homem podia domar, vivia nas profundezas. Os salmos falam de Deus esmagando as cabeças do Leviatã. O profeta Isaías menciona a espada do Senhor ferindo o dragão que está no mar. Para os hebreus, o oceano não era lugar de aventura ou comércio. Era onde o perigo morava. Considera também a experiência histórica de Israel. Os hebreus não eram um povo navegador, enquanto os fenícios dominavam as rotas marítimas do Mediterrâneo e construíam impérios comerciais.
Os israelitas preferiam terra firme. O mar era barreira, não caminho. Quando o povo fugiu do Egito, o Mar Vermelho representava morte certa. 400.000 pessoas encurraladas entre um exército e um abismo. Deus precisou abrir as águas para que eles sobrevivessem. Quando Jonas tentou fugir da presença do Senhor, foi engolido pelo mar e passou 3 dias no ventre de um peixe. O mar era onde as coisas saíam do controle humano. Agora volta para a visão de João. Ele está diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Relâmpagos e trovões explodem continuamente. Criaturas impossíveis cercam o lugar. Anciãos coroados se prostram em adoração. E bem ali, diante de toda essa glória, existe um mar. Só que esse mar está completamente parado. Não há ondas, não há agitação, não há sequer uma pequena oscilação na superfície. O mar que aterroriza a humanidade desde o início dos tempos está imóvel como vidro sólido, transparente como cristal puro, refletindo a glória do trono como um espelho infinito. João não está vendo Deus lutar contra o caos. Está vendo o caos já vencido, derrotado, silenciado, transformado em piso decorativo. Essa percepção não era reconfortante no sentido comum da palavra. Era aterrorizante de uma forma completamente diferente, porque revelava um nível de poder tão absoluto que transformava o imprevisível em estático, o ameaçador em ornamental, o indomável em mobília celestial. O mar de vidro não se movia, porque não tinha permissão para se mover. O silêncio daquela superfície comunicava mais do que qualquer tempestade poderia comunicar. Era a quietude do domínio total. A paz que vem, não da ausência de ameaças, mas da autoridade completa sobre todas elas. Mas João ainda não tinha visto tudo. Ao redor do mar de vidro e do trono, e observa criaturas que intensificam a estranheza da cena a um nível quase insuportável. 4 seres viventes ocupavam posições ao redor do trono. O primeiro tinha a aparência de leão, o segundo, de novilho. O terceiro tinha rosto humano. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um possuía 6 asas, e aqui vem o detalhe mais perturbador. Eles eram cobertos de olhos, na frente, atrás, por dentro, por fora. Olhos em toda parte. Esses seres não dormiam, não descansavam, não paravam. Dia e noite, sem qualquer interrupção, repetiam as mesmas palavras. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que significa ter olhos por todos os lados? Significa que absolutamente nada escapa à observação. Nenhum detalhe, nenhum segredo, nenhuma intenção oculta. Esses seres não apenas adoram, eles testemunham. Eles veem tudo e cercam o trono e o mar de vidro, criando uma atmosfera de vigilância total que se soma à transparência do próprio mar. Naquele lugar, nada está escondido. Nada pode ser escondido. João também observa 24 anciãos assentados em 24 tronos menores, formando um círculo ao redor do trono central. Vestidos de branco, com coroas de ouro, na cabeça, eles pareciam figuras de autoridade. Mas cada vez que os 4 seres viventes proclamavam a santidade de Deus, os anciãos faziam algo extraordinário. Levantavam-se de seus tronos, prostravam-se com o rosto no chão e lançavam suas coroas diante do trono central. Observa a dinâmica que João está presenciando. Até os coroados se curvam. Até aqueles que receberam honra reconhecem que sua honra é derivada, emprestada, temporária. As coroas não pertencem a eles. Pertencem àquele que está assentado no trono, e eles fazem questão de devolvê-las continuamente. Ninguém permanece exaltado diante do Altíssimo, nem mesmo os exaltados. E tudo, isso acontece sobre o mar de vidro. O caos domado serve literalmente como chão para a adoração eterna. Aquilo que aterrorizava gerações inteiras agora é apenas superfície onde os redimidos pisam. Mas a história do mar de vidro não termina no capítulo 4. No capítulo 15 do Apocalipse, João vê essa mesma superfície novamente, e algo mudou drasticamente. O mar de vidro
agora está misturado com fogo. A cena é ainda mais intensa que a primeira. João descreve pessoas em pé sobre o mar, não ao lado dele, mas sobre ele. São identificados como os vencedores da besta, aqueles que resistiram à pressão do sistema mundial, que não adoraram a imagem do anticristo, que não receberam sua marca na mão ou na testa. Eles seguram harpas e cantam, mas não cantam qualquer música, cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro simultaneamente. Uma canção que une o Antigo e o Novo Testamento, o êxodo do Egito e a redenção em Cristo, a libertação da escravidão física e a libertação da escravidão espiritual. A letra exalta as obras de Deus como grandes e admiráveis, seus caminhos como justos e verdadeiros. O que significa o fogo misturado ao vidro? Essa pergunta ocupou estudiosos por séculos. Algumas interpretações sugerem que o fogo representa julgamento. O mar já domado agora também purifica. Outros veem uma conexão direta com o êxodo de Israel, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, enquanto uma coluna de fogo os guiava durante a noite. Água e fogo juntos representariam salvação e proteção simultâneas. Mas existe outra possibilidade ainda mais impressionante. O fogo dentro do vidro pode indicar que o mar não foi apenas dominado, foi transformado. Aquilo que representava ameaça passou a ser instrumento ativo da glória de Deus. O caos não foi somente silenciado, foi convertido, redimido, integrado ao cenário celestial como parte da própria manifestação divina. E quem está em pé sobre esse mar de vidro e fogo? Pessoas que venceram. Não venceram por força própria. Não venceram por estratégia política ou militar. Venceram por perseverança, por fidelidade, por recusa em negar aquilo que sabiam ser verdade, mesmo quando essa recusa custava tudo. O mar que antes simbolizava terror, agora serve como plataforma para os redimidos. Eles literalmente pisam sobre o caos vencido, enquanto adoram o Deus que venceu por eles. Essa inversão é poderosa demais para ser ignorada. Mas de onde vem essa imagem do mar diante do trono? João estava inventando? Era pura imaginação profética? Ou existia algo na história de Israel que preparava o caminho para essa revelação? A resposta está no Templo de Salomão. No livro de 1 Reis, capítulo 7, encontramos a descrição detalhada de um objeto extraordinário. Durante a construção do templo em Jerusalém, Salomão ordenou a fabricação de uma enorme bacia de bronze que recebeu um nome específico: o mar. Essa estrutura tinha dimensões impressionantes: 5 côvados de altura, aproximadamente 2,20 metros, 10 côvados de diâmetro, cerca de 4 metros e 40 centímetros. A borda era trabalhada como uma flor de lírio aberta. A capacidade era de 2.000 batos, algo em torno de 40.000 litros de água. O mar de bronze ficava apoiado sobre 12 bois também de bronze, agrupados em conjuntos de 3, cada conjunto voltado para uma direção cardeal: norte, sul, leste e oeste. Era uma obra de engenharia e arte extraordinária para a época. Para que servia esse mar? Para purificação ritual. Os sacerdotes precisavam se lavar antes de servir no templo. Precisavam estar cerimonialmente limpos para entrar na presença de Deus. A água do mar de bronze representava preparação, limpeza, adequação para o serviço sagrado. Seria o mar de vidro celestial uma versão glorificada do mar do templo? A possibilidade é consistente com toda a teologia bíblica. O livro de Hebreus explica que o tabernáculo terreno, e por extensão o templo, era uma cópia e sombra das coisas celestiais. Moisés recebeu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, porque estava reproduzindo, em escala terrena e com materiais terrenos, padrões que já existiam na dimensão divina. Se o templo de Salomão seguia esse modelo, então o mar de bronze era uma representação imperfeita de algo muito maior. No céu, o mar não é de bronze, é de vidro. Não contém água que precisa ser trocada. É sólido, cristalino, permanente. Não é usado para purificação contínua. A purificação já está completa.
Isso indica algo teologicamente revolucionário. Diante do trono celestial, não há mais necessidade de rituais preparatórios. A santidade não é buscada, ela já foi estabelecida. O mar de vidro não é ferramenta de trabalho, é monumento, testemunho eterno de que o caos foi subjugado de uma vez por todas, e a pureza foi consumada para sempre. Existe ainda outra conexão que não pode ser ignorada. Aproximadamente 600 anos antes de João ter sua visão em Patmos, outro homem teve uma experiência notavelmente semelhante. Seu nome era Ezequiel, e ele também era um exilado. No primeiro capítulo do livro que leva seu nome, Ezequiel descreve uma visão do trono de Deus, que contém elementos paralelos aos que João veria séculos depois. Ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 rostos e 4 asas. Acima deles, uma expansão impressionante, brilhante como cristal. E sobre essa expansão, algo semelhante a um trono de pedra de safira. A palavra hebraica que Ezequiel usa para descrever essa expansão cristalina é raquia, o mesmo termo usado em Gênesis para o firmamento que Deus criou no 2º dia, separando as águas de cima das águas de baixo. Ezequiel vê uma superfície sólida, brilhante, que sustenta o próprio trono divino. 2 profetas, 2 exílios, 600 anos de distância. E ambos descrevem a mesma realidade. Uma superfície cristalina diante do trono, seres viventes com características animais e humanas, glória indescritível emanando do centro. O mar de vidro não era invenção de João, era revelação consistente através dos séculos. Deus mostrou a mesma verdade para homens diferentes, em épocas diferentes, usando imagens que suas mentes conseguiam processar. E a mensagem era sempre a mesma. Existe um trono acima de todos os tronos, e diante dele, o caos está em paz. Mas o que essa visão significava especificamente para João naquele momento de sua vida? Ele estava preso numa ilha por ordem de um império que parecia absolutamente invencível. Roma dominava todo o mundo conhecido, desde a Britânia gelada até o Egito escaldante, desde a Espanha, no Ocidente, até a Mesopotâmia, no Oriente. Seus exércitos eram implacáveis, sua burocracia alcançava cada vila e cada cidade, seu sistema religioso exigia a adoração ao imperador como condição básica para participar da vida civil. Os cristãos que se recusavam a queimar incenso diante da estátua de Domiciano eram tratados como traidores, perdiam empregos, perdiam propriedades, perdiam famílias. Muitos perdiam a vida. Do ponto de vista humano, o caos estava vencendo. As 7 igrejas da Ásia Menor que João conhecia e amava enfrentavam pressões inimagináveis. Éfeso havia perdido o primeiro amor. Esmirna sofria perseguição violenta e pobreza extrema. Pérgamo tolerava falsos mestres. Tiatira estava sendo seduzida por uma falsa profetisa. Sardes tinha reputação de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Filadélfia permanecia fiel, porém fraca. Laodiceia era morna, nem quente nem fria, achando-se rica quando na verdade era miserável e cega. O mundo parecia completamente fora de controle para qualquer pessoa que seguisse a Cristo. E então João é arrebatado ao céu. Vê o trono, vê o mar de vidro, vê o caos dominado. E entende algo que mudaria a perspectiva de gerações inteiras de cristãos. O que parece descontrolado na terra já está absolutamente resolvido no céu. Essa não era apenas uma visão bonita. Era uma revelação estratégica de resistência espiritual. Os cristãos perseguidos não precisavam vencer Roma com armas. Não precisavam conquistar poder político. Não precisavam manipular sistemas ou formar alianças com os poderosos. Precisavam apenas de uma coisa: permanecer fiéis, confiando que a realidade celestial era mais verdadeira que qualquer aparência terrena. O mar de vidro era a prova visual dessa verdade. Se Deus já dominou o caos cósmico, aquele caos primordial que existia antes da criação, então, o que era o Império Romano diante dele? Uma potência temporária, uma sombra passageira, um vapor que aparece por um momento e depois se dissipa. Se o mar está imóvel aos pés do trono,
o que são as tempestades da história humana. Agitações de superfície, ondas que não alcançam o fundo, movimento que não altera a essência. Se os monstros do abismo já estão subjugados, o que podem fazer os governantes da terra que se opõem a Deus? Podem rugir, podem ameaçar, podem até matar o corpo, mas não podem tocar na realidade que João viu. Essa mensagem atravessou os séculos como fogo. Durante as perseguições do segundo e terceiro séculos, cristãos foram queimados como tochas humanas nos jardins imperiais, despedaçados por feras nos anfiteatros para entretenimento das massas, forçados a trabalhar em minas até a morte por exaustão. O Apocalipse era lido em voz alta nas catacumbas como palavra de esperança. O trono permanecia, o mar continuava em paz, o Cordeiro já havia vencido. Na Idade Média, quando a igreja institucional se corrompeu a ponto de vender perdão por dinheiro e o evangelho parecia sufocado por camadas de tradição humana, o Apocalipse apontava para uma purificação vindoura. O mar de vidro misturado com fogo lembrava que Deus não toleraria distorções para sempre. Durante a Reforma Protestante, quando homens como Lutero, Calvino e Zwinglio desafiaram estruturas centenárias arriscando suas próprias vidas, a visão do trono celestial dava coragem. Se a autoridade última pertencia a Deus, então nenhuma instituição humana, por mais antiga ou poderosa que fosse, poderia exigir obediência absoluta. E hoje, quase 2000 anos depois, o mar de vidro continua falando para quem tem ouvidos para ouvir. Vivemos numa época que parece dominada por caos de proporções globais. Informações contraditórias nos bombardeiam a cada segundo. Polarização extrema divide famílias e nações. Crises climáticas ameaçam alterar a face do planeta. Instabilidade econômica faz fortunas desaparecerem da noite para o dia. Guerras que deveriam ter terminado há décadas continuam ceifando vidas. Tecnologias avançam mais rápido do que nossa capacidade de compreendê-las ou controlá-las. Para muitas pessoas, o mundo contemporâneo parece um mar revolto sem piloto no comando. Ondas de mudança se chocam umas contra as outras sem direção aparente. O futuro é incerto. O presente é instável. O passado já não oferece mapas confiáveis. O Apocalipse oferece outra perspectiva. Não nega a existência do caos. Não minimiza o sofrimento real que as pessoas enfrentam. Não oferece soluções simplistas ou escapismo religioso, mas revela uma verdade que sustenta a alma quando tudo mais falha. Existe um trono acima de todos os tronos, e diante desse trono, o mar está absolutamente em paz. O mar de vidro não é promessa de que tudo ficará bem segundo critérios humanos de conforto e prosperidade. É revelação de que existe uma ordem maior, que não depende das circunstâncias que conseguimos ver ou controlar. O vidro cristalino não elimina as tempestades da vida. Ele as coloca em perspectiva. Mas aqui está algo que muitos preferem não considerar. O terror de João não era medo de destruição. Era assombro diante da santidade. Ele percebeu, talvez pela primeira vez com clareza total, que estava completamente exposto. O mar de vidro é transparente. Reflete tudo. Não existe ângulo escuro. Não existe canto escondido. Não existe espaço para guardar segredos, disfarçar motivações ou esconder intenções. Diante daquele trono, a verdade sobre cada pessoa fica absolutamente nua. Os olhos dos seres viventes veem tudo. O mar de vidro revela tudo. A luz que emana do trono ilumina tudo. Não existe performance possível. Não existe máscara que funcione. Não existe versão editada de nós mesmos que consiga passar pelo exame daquele lugar. Isso deveria nos incomodar tanto quanto incomodou João. A visão celestial não é apenas consolo para os aflitos. É confronto para os acomodados. É espelho para os que preferem não se ver. Revela que vivemos diante de um Deus que vê cada pensamento antes de se formar, conhece cada palavra antes de ser pronunciada e já venceu cada batalha antes de ser travada. A pergunta que sobra não é se Deus tem poder, é se estamos alinhados com sua vontade.
O mar de vidro não era decoração celestial, era uma declaração. Tudo aquilo que parece incontrolável na experiência humana, o caos político, a incerteza econômica, as forças naturais que não conseguimos domar, as circunstâncias que fogem ao nosso controle, já está absolutamente silencioso diante do trono. João voltou de Pátimos com essa imagem gravada na alma, e ela sustentou gerações inteiras de cristãos perseguidos que precisavam acreditar que o mundo não estava fora de controle. Hoje, quase 2000 anos depois, o Apocalipse continua sendo o livro mais incompreendido da Bíblia. Muitos procuram nele datas para o fim do mundo, códigos secretos escondidos nas letras, previsões detalhadas que satisfaçam a curiosidade humana sobre o futuro. Mas talvez a mensagem mais transformadora não esteja nas trombetas, nos selos ou nas taças de julgamento. Talvez esteja logo no início, um mar que não se move, um caos que já foi vencido. Uma quietude que revela mais sobre o caráter de Deus do que qualquer tempestade jamais poderia revelar. O que aterroriza os homens já obedece ao Criador.